que a gente precisa pensar. O que são essas ferramentas essenciais para o biscuit humanizado, Carol? É um mundaréu de ferramenta? É muita coisa? Eu preciso ter um estoque gigantesco de ferramenta? Pensa bem assim, ó. Não. Analisa a situação. Para você fazer o biscuit humanizado perfeito, mesmo do zero, sendo totalmente iniciante, a maior e melhor ferramenta que você tem é o conhecimento. Primeiro ponto. As ferramentas de modelagem, técnica de modelagem mesmo, para aplicação na massa, são poucas e são básicas. Eu vou discriminar elas aqui para vocês depois, mas elas são poucas e são básicas. Você pode, inclusive, improvisar as suas ferramentas. Você não precisa ter 1 milhão de coisas no seu ateliê, aquele mundaréu de ferramenta de coisa, aquele investimento gigantesco para deixar elas pegando poeira. Não, o básico é o necessário. Vamos listar depois as ferramentas, né, amor? As pessoas tendem a confundir muito essa questão de ferramenta com a modelagem em si, porque normalmente quando a gente está começando no biscuit, a gente acha, no biscuit humanizado, a gente acha que a gente precisa ter a ferramenta específica que vai te permitir fazer a peça humanizada perfeita. E não necessariamente é verdade. Eu digo isso... E assim, aí vira aquela coisa, né? Porque tipo, eu acho que eu preciso de um monte de ferramenta para começar, aí começa a pesquisar preço, né? E aí, se a gente for ver às vezes um kit de pincel modelador custa, sei lá, R$30. Eu tô meio por fora de preço, assim, mas eu sei que é bem caro, sabe? Enquanto, na verdade, você não precisa do kit de pincel modelador. Talvez você precise de um pincel modelador. Exatamente. Talvez possa até ser substituído, né? Com certeza. E aí fica também naquela esperança, assim, de, enquanto eu não tiver, naquela expectativa, né? Enquanto eu não tiver a ferramenta X, eu não vou conseguir. Aí vai, batalha, consegue comprar tal ferramenta. E aí, às vezes, aquela ferramenta não é apropriada para modelagem. E aí fica na outra expectativa. Então eu preciso de uma outra ferramenta para o meu humanizado ficar perfeito. Vai lá atrás da ferramenta e é sempre aquela frustração, achando que as ferramentas que vão fazer mágica na nossa modelagem. E não é assim. As categorias então são categorias do mundo do biscuit das ferramentas. As massas, pincéis, estecas, pincéis modeladores, cortadores, boleadores, tintas, moldes, estruturas, estiletes, agulhas, colas e só. São 12 categorias que eu listei. Existem outras? Claro que existem, mas as mais comuns e que o pessoal tem mais conhecimento. São 12 categorias de ferramenta do biscuit. E para os humanizados, você não precisa ter todas essas categorias. Você pode abranger as categorias apenas de massas, pincéis modeladores, tintas, estruturas, estiletes e agulhas. E agora, para as ferramentas essenciais para modelar o biscuit humanizado perfeito, mesmo sendo totalmente iniciante, você vai precisar apenas de pincel modelador. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas, tá? Um pincel modelador, uma agulha de crochê, um estilete de precisão, um agulhão, um arame galvanizado, papel alumínio, que entra na categoria de estruturas, tinta de tecido, ou qualquer outra tinta de pigmentação de massa, aquarela, giz pastel, mesma categoria ali de pintura, massa e um pincel para pintar. Eu coloquei o número 0, que é o que eu mais uso. Apenas isso que vocês precisam para modelar o humanizado perfeito de vocês. O pincel modelador 101, ele é uma ferramenta coringa? Sim, ele é. Ele é ótimo para praticamente tudo dentro do biscuit humanizado? Sim, ele é ótimo para enxertar, para alisar, para detalhar alguns cantinhos, tirar excesso, dar forma na modelagem. Dá para adicionar massa com ele também? Dá para adicionar massa também. Dá para fazer muita coisa com o pincel modelador 101. Agulha de crochê. Carol, mas a agulha de crochê não é para fazer crochê? Também. Mas ela super dá para usar nos humanizados. A outra ferramenta que a gente usa nos humanizados é um estilete de precisão.
Carol, o que é o estilete de precisão? Por que a gente usa o estilete de precisão? A gente usa para fazer acabamentos na peça depois que a massa está seca. Nós trabalhamos também com a massa seca, tá? Não é só ela molhadinha ali que saiu do pacote agora e vamos modelar ela que tá molinha ali ainda, não. A gente também trabalha com a massa seca. São técnicas dos humanizados que ajudam muito na vida. Ajuda a gente a acabar com o problema de biscoito ficar entortando, de biscoito ficar caindo, né? E para quem tá começando agora, é uma ferramenta super útil. A próxima ferramenta é o agulhão. Gente, eu falo agulhão porque eu não faço ideia do nome dessa ferramenta. Então eu chamo de agulhão porque parece uma agulha. A gente comprou ela num kit, eu furtei ela do Luiz Augusto, né? Ele comprou um kit pra Clay e tal, e veio essa ferramenta junto que eu achei maravilhosa pro biscuit. O que acontece? Aqui na ponta, aí tirei. Isso daqui, é só isso aqui que eu uso. Isso daqui é basicamente uma agulha de costura. A gente tem uma agulha, inclusive, aqui em casa que é desse tamanho, assim, igualzinho. Só tem um cabinho aqui atrás que encaixa a linha. E essa agulha, esse agulhão, né, que eu chamo de agulhão, ele é ótimo para modelar partes pequenininhas, para fazer detalhezinhos de dente, cantinho, algumas coisinhas no biscuit. E ele é ótimo porque ele tem uma pontinha afiadinha, né? E aí ele pode te ajudar nesses cantinhos menorzinhos do seu biscuit. A outra ferramenta que eu coloquei aqui é o arame galvanizado e papel alumínio. Isso aqui se usa para estruturar o seu biscuit. E aí você pode comprar o papel, se você não tiver na sua casa, você compra um papel alumínio desse, normal de mercado, não tem nada de especial. E o arame galvanizado, eu gosto muito do número 14. Ele é resistente e ainda assim um pouco maleável, você consegue trabalhar. Você pode comprar ele por metro. Ou rolo fechadinho, que, né, às vezes compensa mais dependendo da quantidade que você trabalha. Bom, uma outra ferramenta que eu coloquei aqui é tinta de tecido. A tinta de tecido, ela é uma tinta barata e boa para tingir a massa de biscuit. Você pode tingir com tinta óleo, pode tingir com PVA, pode. Eu trouxe a tinta de tecido porque ela é uma opção mais barata e boa para massa de biscuit. Um pincel. Eu gosto muito do pincel número 0 porque ele me permite pintar. Eu pinto tipo toda uma escultura com pincel número 0, se eu tiver só ele. E eu também detalho, né? Eu pinto a íris, eu faço cílios, eu faço sobrancelha, pinto a boca, por exemplo, faço um fio de cabelo. Então, o pincel número 0 me permite pintar tanto na aquarela quanto no giz pastel. Aí a outra ferramenta que a gente precisa é a massa, tá? A massa tem muito aquela questão de massa caseira, massa comprada, qual que é a melhor massa. Te aconselho que se você puder comprar branca ou natural e pigmentar ela depois em outras cores, você vai economizar muito mais do que comprar um monte colorida. A outra ferramenta que a gente precisa é uma tesoura. Tesoura todo mundo deve ter em casa, né? E aí as outras próximas ferramentas que vocês precisam para fazer o biscoito humanizado perfeito. Palha de dente, cotonete. Só. E a outra ferramenta, e não menos importante, na verdade a mais importante, é o conhecimento. Não fiquem esperando que uma única ferramenta, tipo, um pincel modelador da marca tal, que custa não sei quanto, eu preciso comprar e tal, que essa única ferramenta vai me permitir modelar o humanizado perfeito. Não, é o conhecimento que vai te permitir modelar o humanizado perfeito. Se você tem conhecimento, você consegue modelar com qualquer coisa, tá? Claro que, igual eu falei, algumas ferramentas facilitam a vida, a ferramenta pode te auxiliar e te amparar ali no momento ali de fazer um cantinho e tal, mas, Carol, eu não tenho um agulhão, com o que eu posso substituir? Se você sabe o que você vai fazer e como você vai fazer, você pode substituir com palito de dente, por exemplo. Se você não tem uma agulha também. Carol, eu quero fazer tal coisa e eu não tenho uma agulha de crochê, mas você tem um pincel 101. Você sabe como fazer aquilo? Então, com o pincel, o cabo do pincel, você consegue modelar e fazer o que você deseja. E se você tem conhecimento, você tem mais segurança, você se sente mais confiante, você consegue fazer a modelagem com qualquer ferramenta que você tiver aí na sua mão, sem se frustrar e sem procrastinar, ficar deixando para amanhã a sua modelagem, né? Usando isso talvez como uma desculpa e atrasando a sua modelagem no biscoito humanizado perfeito e nos ganhos de até 3 mil por mês ou mais para viver exclusivamente da sua arte, trabalhar em casa, no conforto do seu lar, tá?